Gente, essa notícia tá chamando bastante atenção hoje na internet. Para quem não sabe, tá tendo ali a sabatina ali para escolher o novo ministro ali do Supremo Tribunal. É tipo uma entrevista que senadores estão fazendo com o Flávio Dino, que até então era um ministro aí da Justiça do governo Lula. E o que que acontece? Por que a internet começou a causar por essa cena aqui? Aqui você vê o Flávio Dino, né, e o Moro conversando, trocando ideia de uma forma bem descontraída, rindo e tal. E aí a internet começou a ficar irritada, principalmente quem votou no Bolsonaro, porque segundo essas pessoas, elas acham um absurdo esse tipo de cena tá acontecendo, onde o Moro e o Flávio Dino se dão bem, conversam, riem um do outro, né? E como a própria reportagem chamou a atenção, os dois sempre foram críticos um do outro, né? E aí a gente vai analisar essa situação, né? Assim, quem tá chamando o Moro de traidor são alguns eleitores do Bolsonaro, né? Mas eu acredito que eles esqueceram que o Moro, no governo Bolsonaro, já criou um atrito com o próprio Bolsonaro quando saiu ali falando que não concordava com a forma que o Bolsonaro é, administrava ali, principalmente a Polícia Federal, e o Moro fez várias críticas a isso, né? Isso gerou uma treta por muito tempo entre o Bolsonaro e o Moro, né? Porque o Sérgio Moro fez críticas ao Bolsonaro falando que ele interferia demais ali na Polícia Federal. Já nas eleições, o Sérgio Moro foi esperto, se aproximou do Bolsonaro, porque sabe que o Bolsonaro é extremamente popular e com isso quis chamar a atenção dos eleitores do Bolsonaro para votarem nele. E deu certo, de certa forma. O Sérgio Moro foi eleito aí senador e teve bastante voto. Então aí os eleitores aí, ou alguns dos eleitores do Bolsonaro estão com raiva dessa cena, estão chamando o Moro de traidor. E aí você sabe, vem vários comentários, alguns comentários que você consegue falar, não, esse comentário dá para entender, e aqueles comentários mais agressivos que geralmente não levam a nada. Então vamos lá. Eu acho o seguinte, aí é a minha opinião, e aí depois vocês falam de vocês. Eu acho que dentro da política, se acostumou nos últimos anos e por culpa dos próprios políticos que eles lucram quando eles criam essa divisão entre os eleitores, né? Muitas vezes, né? Que políticos que pensam diferente não podem ter um comportamento de civilidade. O que é um comportamento de civilidade? Olha, eu não concordo com você, mas eu vou te respeitar, eu vou conversar com você e você até simpático com você. Isso não significa que eu vou mudar de opinião sobre as ideias que eu tenho sobre você ou sobre as ideias que você tem, né? Mas dentro de uma sociedade as pessoas pensam diferente e muitas pessoas aí na sua quebrada, no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, você convive com muita gente que pensa diferente de você e nem por isso você sai ofendendo, xingando. E mais uma vez, os políticos muitas vezes plantam isso na cabeça dos eleitores porque se beneficiam desse tipo de pensamento que quem pensa diferente de você muitas vezes é seu inimigo e você tem que combater aquele que pensa diferente de você. E isso acabou se fortalecendo de uma forma extremamente negativa nos últimos 7 anos aqui no Brasil, né? Onde você viu pai parando de falar com o filho, filho brigando com o irmão, rompendo com o irmão, agredindo pai e mãe, simplesmente por causa de um pensamento diferente dentro da política. Só para vocês verem o ponto que a gente chegou dentro da sociedade atual. As pessoas se agredindo, pessoas que se amam muitas vezes por causa de defender um político A ou um político B. Então, eu acho que essa cena choca também por isso, né? Porque se criou uma insanidade dentro da sociedade que as pessoas que pensam diferente são inimigas. Agora também eu concordo com pessoas que estão falando assim, pô, os caras vivem se agredindo, se xingando, se ofendendo, muitas vezes como eu falei, incentivando os próprios eleitores a fazer isso, e aí estão agora nessa cena. Eu acredito que assim, um aqui meio que precisa do outro nesse momento. O Flávio Dino, né? Ele precisa do voto do Sérgio Moro aí para virar ministro do Supremo. Eu não sei se o Flávio Dino teria tanta dificuldade para conseguir ser ali um novo ministro do Supremo a ponto de ter que ter esse tipo de situação com o Moro. Então pode ser isso também. Falou, pô, preciso do Moro, ele é senador, né? O voto dele nesse momento é importante para mim, então eu vou nesse momento ser mais simpático do que eu deveria e vou ali conversar com ele, né? Então ele pode estar usando o Moro e nesse usar o Moro ele precisa ter esse comportamento.
ou simplesmente eles esqueceram essa treta por um momento e conversaram ali. Isso não significa que depois eles vão sair para tomar uma cerveja. Não, vão continuar pensando diferente, muitas vezes se criticando. Então, talvez o Flávio Dino só se aproveitou de uma situação e que ele precisa do voto do Moro e teve esse momento com o Moro. Ou simplesmente foi um momento aleatório que ele teve um momento mais descontraído. Já por outro lado, o Sérgio Moro, ele está com a vida na justiça muito complicado, onde constantemente falam que o mandato dele vai ser cassado, que ele pode ser cassado, e a situação dele está muito difícil ali perante a justiça. Então ele está em vários rolos aí, e talvez ele pensou, pô, se eu me comportar de uma forma mais simpática aqui com o Flávio Dino, e ele virar um novo ministro do Supremo, quem sabe ele possa me dar uma mão, uma bola, ou até falar por mim ali na hora que eu for julgado ali, na situação que eu possa perder meu mandato. Talvez um foi simpático com o outro por necessidade, né? Mas assim, eu entendo quem tá bravo, né? Porque muitas vezes as pessoas se deixam levar pela emoção, mas dentro de uma sociedade civilizada, essa cena não deveria causar tanto espanto.